Muito bom. Seguinte, eu queria começar perguntando, nós vamos falar sobre fundamentos, ok? Que é o nosso tema aqui, né, na nossa conferência. E eu queria começar perguntando qual tem sido assim, a reflexão, a análise de vocês em relação a esse tempo. Porque a impressão que eu tenho é que exatamente o que a nossa geração não tem são fundamentos. Isso é muito claro através de quão abalável nós estamos, né? Quão fácil está sendo nos abalar, né? Então, o que vocês têm observado nesse tempo, talvez até diferente do tempo, de tempos anteriores, né? Não que vocês sejam tão assim experimentados, né? A gente não é velho, a gente é vintage. Queria ouvir vocês sobre isso, sobre os fundamentos da nossa geração. Bom, eu sinto... Tem uma música da Nívia Soares, ela deve ter gravado essa música há uns 4 anos atrás, e a música fala, né? Todas as obras serão provadas pelo fogo, e ela fala, tudo que é abalável será abalado. Desde essa época, eu comecei a pensar, é verdade, Senhor. Nós estamos caminhando para tempos difíceis, e a Bíblia sempre disse isso. Desde que eu entrei na igreja com 11 anos de idade, eu aprendi que as lutas iriam se intensificando. Quando a gente tem a oportunidade de sair do Brasil, e a gente convive, pelo menos com a igreja no Oriente, então a gente vê que o pau já quebra lá já tem muito tempo. E a galera tem um outro nível de lidar com as questões de perseguição, de serem silenciados na internet e tal. E eles lidam com isso com uma maturidade, com uma tranquilidade, que eu fico pensando, meu Deus, a gente é tudo bebê. Então, embora o desconforto desse tempo que a gente está vivendo, eu acho que ele é maravilhoso. Entendi. Porque ele nos treina, ele nos estica, e ele nos faz olhar para onde a gente realmente deve olhar. Muito além do nosso próprio umbigo. Então, por exemplo, só para ilustrar com um exemplo, há um tempo atrás, um pouco antes da pandemia, um casal egípcio veio para o Brasil, retirado de lá por causa de uma perseguição. Eles tinham distribuído Bíblias, e isso é crime, passível de prisão, e eles foram retirados de lá. E quando eles chegaram aqui, eles viram que o Brasil tem muito acesso, que as pessoas pregam o Evangelho nas ruas, que podem acessar pela internet, e segundo eles, né, o maior símbolo de vocês é o Cristo Redentor. Então aqui vocês não precisam do Evangelho, vocês já têm, a gente precisa voltar. E a gente, na nossa mania de proteger, falou, não, vocês não podem voltar, vocês podem ser mortos. Sim. E eles viraram para a gente e falaram assim, mas Jesus não foi por nós? Uau. Se nós formos por Ele, está tudo certo, nós estamos prontos para morrer por Ele. Então aquilo teve um impacto na minha vida muito grande. Eu ainda tenho que comer muito feijão, muito arroz com feijão, para eu ter essa robustez, essa fé que não se abala. Então eu acho que, embora a gente aqui no Ocidente, a gente esteja vivendo agora promessas de tempos mais difíceis, que a gente ainda não está num tempo difícil, a gente está na ameaça de tempos mais difíceis. É claro, em alguns níveis sim, na saúde, em outras questões, mas às vezes a gente pensa que o nosso pior problema a nos abalar seja uma perseguição. Sim. Acho que o que pode nos abalar, e com igual poder de impacto, de destruição, é a nossa distração. O evangelho self-service, a gente vai nas igrejas para se servir, a gente vai na igreja não para servir, mas para ser servido. E eu acho que isso é tão mortal quanto uma igreja perseguida e silenciada. Acho que na perseguição tem mais chance da gente amadurecer e crescer do que nesse evangelho embaladinho no eu que a gente tem. Muito bom, muito bom. Marcos. Eu confesso que eu vejo todos os podcasts de Zescope. Uau. E estar aqui ao vivo, para mim é um privilégio. Eu tô mais com vontade de ficar escutando vocês né? que falar alguma coisa. Mas eu acredito que a igreja que nós vivemos é uma consequência do evangelho que nós pregamos. Ok. Então, muita da fragilidade que nós vemos às vezes numa nova geração é também uma consequência do que nós escutamos e nos alimentamos. De um evangelho centrado no homem, tudo vai estar bem. Eu vi uma estatística também de como os jovens hoje são chamados por uma filósofa espanhola de a geração de cristal. De cristal. Não sei se eu ouvi falar disso. Não. Geração de cristal, porque são muito transparentes, mas quebram fácil. Quebram por qualquer coisa. E
mas em realidade é alto nível de ofensa, porque não tem tanta resistência dentro. Então, tinha uma geração anterior que os pais não investiram tanto nos filhos, não tinham atenção dos filhos, dos pais, não tinham palavra de afirmação. E hoje a gente foi para outro extremo, onde temos pais que estão todo o tempo animando: você é o melhor, você pode, você vai conseguir. Tem aquelas competições na escola que todo mundo sai vitorioso, né? E quando chega na vida real, se ofendem por qualquer coisa, porque em realidade não foram bem treinados no fundamento. E as crises revelam o fundamento. Sim. Sempre vão revelar o que nós temos por dentro. E as palavras formam o caráter. Palavra e ambiente formam o caráter. Então eu acredito que nós não podemos forçar nossos filhos. Eu tenho 5 filhos. Agora um com 14 anos. Sim. 14 anos, na idade de adolescência. Eu não posso forçar que eles tenham um encontro com Deus, mas eu posso forçar o ambiente. Eu posso criar o ambiente. Sim. Palavra e ambiente que formam o caráter. A palavra caráter vem de gravado. O que está gravado dentro de nós? Então, muita gente não tem nada gravado dentro. Então, é tudo passageiro e quebra fácil. Mas a gente está acreditando que, ao mesmo tempo que tem falta de fundamento, tem um remanescente. Sim. E eu venho aqui com uma perspectiva de esperança. Porque eu vim agora, meu filho veio comigo no avião. 14 anos. E ele veio no avião comigo, do meu lado, lendo a Bíblia. Uau. Porque ele queria. Não porque eu falei alguma coisa. Ele estava com um plano de ler a Bíblia diária. 14 anos. 14 anos e o sonho dele é ir como missionário para o Oriente Médio. Então, a história está mudando. Me dá esperança. Ao mesmo tempo, você tem pessoas que estão quebrando fácil. É o que a gente vai ver no final dos tempos. Muita pressão e muita presença. A gente vai ver essa dinâmica, por isso nós temos que investir em palavras que criam um ambiente e de formação do caráter. O fundamento é Cristo. Então a gente vai ter a geração de cristal e a geração maranata, que vai preparar o caminho da volta de Jesus e que vai resistir qualquer coisa, que vai ter um fundamento inabalável, como a gente escutou hoje de manhã. Então eu acredito que é verdade que tem essa mistura, né, o joio e o trigo, mas eu estou aqui cheio de esperança, porque conferências como essas, canais de YouTube como esse, Deus está multiplicando essa mensagem, está gerando fundamento numa geração para permanecer firme até o final. Muito bom, muito bom. Assim, particularmente, eu acredito que essa questão da crise dos fundamentos, ela é desde os tempos de Jesus e antes dele, porque ele falou sobre isso, né? Então, ele já identificava isso como um problema sócio-espiritual. Ele disse: o problema da sociedade, da espiritualidade, é que as pessoas não colocam atenção no fundamento. E aí ele vai mostrando o que é a consequência disso na sociedade. Então vamos aplicar isso numa perspectiva geral. A consequência disso são os desastres, os colapsos. Então a consequência é que a sociedade vai cada vez mais conviver com seus próprios colapsos, um certo desapontamento. E o que acontece com o passar do tempo não é que o problema mudou. A consequência dele é que está ficando cada dia mais grave. Ok. Porque os colapsos estão ficando cada vez maiores. Então, quando Jesus falava de uma casa cair porque não tinha fundamento, ele estava falando de matar meia dúzia de pessoas. Agora ela pode matar 2.000 pessoas, porque é um prédio com 100 apartamentos. Ok. E isso repercute numa velocidade muito maior. Antigamente era o desastre de uma carroça, matou 10. Agora é um desastre de um Boeing, matou 300 e tanto. Então, o que está acontecendo é que a gente está ficando cada vez mais exposto a um volume que está fazendo com que a gente perca a sensibilidade. Então, a falta dos fundamentos está ficando cada vez mais grave, porque ela está ferindo a nossa sensibilidade. Então, a gente está cada vez mais sincero em perceber o desastre, mas cada vez menos sensível em entender de fato qual é a causa deles. Então, excesso de sinceridade. Então, nós temos uma sociedade hoje cada vez mais sincera. Uma criança, quando está dando uma birra num shopping center, porque quer aquele bichinho, e a birra da criança é uma overdose de sinceridade. Um crente
magoado porque o culto não foi bom, é excesso de sinceridade. O diabo só é o capeta porque é sincero, ele está sinceramente magoado porque ele não foi correspondido à expectativa que ele tinha de reconhecimento. Então a mágoa do capeta é sincera. Ele tem razão para estar magoado, porque ele tem uma expectativa que foi frustrada. Então o que faltou para ele é sensibilidade. Então a palavra de Deus diz que esse grau de exposição, a forma como nós estamos cada vez, as consequências da nossa irresponsabilidade, está ferindo a nossa sensibilidade, porque está nos tornando excessivamente sinceros. E a sinceridade sem sensibilidade gera susceptibilidade. Então hoje o povo é susceptível pensando que é sensível. Ah, eu sou muito sensível, o culto estava ruim. Não, isso é fresco mesmo. Isso é uma susceptibilidade. Você é susceptível de uma carência não atendida e você está traduzindo isso como forma de sensibilidade. E não é. Não, eu estou até arrepiado, porque o louvor me arrebatou. Não, isso não é sensibilidade. Sensibilidade é você conseguir ouvir a voz de Deus num louvor ruim. Aí é sensibilidade. Agora, hoje nós temos uma sociedade sinceramente susceptível. Ok. E essa susceptibilidade compromete a fé. Por isso que quando Jesus diz assim, por acaso quando o Filho do Homem vier ao mundo encontrará o quê? Fé na terra? Porque o que está agravando? Ele diz, sabe o que está agravando? Esse excesso de sinceridade que fomenta a susceptibilidade está agravando a iniquidade. As pessoas estão cada vez mais cheias de direito, porque os desastres e as consequências deles são cada vez mais graves. Então a pessoa hoje se esforça muito por uma coisa que foi mal fundamentada e a consequência daquilo é muito mais grave. Antigamente, ele resolvia aquilo ele mudava. Então, não deu certo aqui, quebrou, ele ia lá para um pedaço de terra que não tinha dono, ele ia lá, plantava alguma coisa e sobrevivia. Hoje ele não consegue fazer isso, porque o direito está exacerbado. Então hoje lidar com as consequências da falta de fundamentação está mais grave do que foi no passado. Entendi. E isso está aumentando o nosso senso de direito. Aumentar o senso de direito é a forma susceptível como a gente responde a uma sinceridade equivocada. Eu sou sinceramente esforçado, por isso eu sou sinceramente merecedor. Isso vai me adoecer com a susceptibilidade de achar que eu tenho o direito da coisa certa que eu fiz. Então vou me tornar uma pessoa o quê? Insensível. Então o mundo está sofrendo a falta da sensibilidade. A falta da sensibilidade para o outro, a falta da sensibilidade para Deus, porque ele está doente de iniquidade, por causa de um problema que antes não tinha as mesmas consequências que tem hoje. Sim. Então isso está ficando cada vez mais grave. Se nós não acudirmos aos nossos filhos, nós vamos ter filhos absolutamente insensíveis e assustadoramente susceptíveis. Gente que funciona por música. Então ele não tem a sensibilidade da música, ele tem a carência dela. Isso é susceptibilidade. Ele não tem a sensibilidade com a palavra, ele tem a carência de um bom pregador. E ele está sendo sincero, porque ele quer evitar um desastre maior. Ele não consegue lidar com as consequências dos males que nós mesmos estamos causando. Então Jesus diz assim, faltará fé na terra? Vou encontrar fé na terra? E, no entanto, o que mais está crescendo hoje no mundo? As crenças. Então o mundo se torna hoje cada vez mais crente e a gente está confundindo isso com fé. Cada vez mais susceptível, nós estamos confundindo isso com sensibilidade. Mas na verdade o que está crescendo é a iniquidade. A iniquidade é inimiga da equidade. Então o insensível, susceptível, ele exerce o direito. O sensível exerce a justiça.